Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vou fazer aquele vídeo que eu imagino que vocês estejam assim super ansiosos, né? Esperando que eu prometi que eu vou falar de notícias boas. Que eu recebi mensagens de algo, alguém não me perguntei quem. Mas ele não fala comigo. Como ele não mandou mensagens? Ah, é que ele manda mensagens para todos nós e a gente não as observa, né? Até porque a gente duvida das coisas, duvida, tudo para nós é racional, tudo que não é racional a gente duvida. E a gente tem que duvidar mesmo, porque a filosofia duvida de tudo, inclusive da própria racionalidade. Mas duvidar não é ter preconceitos, é olhar para tudo com curiosidade, né? Eu estou falando do que, pessoal? De coisas do tipo assim, astrologia, numerologia. Aliás, no vídeo que eu disse que ia falar, eu já dei um spoiler, né? Porque eu falei que seria numerologia, que eu iria usar aqui, né? E veja, a astrologia e a numerologia, elas podem ser consideradas ciências. Em que sentido? Ciência é quando tu tem uma hipótese e tu afere a hipótese com dados da realidade empírica. Não pode ser inventado, aí não dá, né? Mas se for da realidade empírica, tu pode considerar que tu está fazendo uma ciência se ela apresentar resultados, se a tua hipótese se mostrar pertinente, né? Vou dizer assim, olha todos os caras de escorpião, será que eles têm uma característica semelhante? Só que aí fica muito subjetivo, é o meu julgamento. Então, mas tu pode pegar dados objetivos. Então eu ouvi falar aí, né, que fizeram sobre astrologia o seguinte estudo. Pessoas que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, pegaram em cartórios lá e foram ver se eles escolheram profissões semelhantes segundo dados que eles tinham anteriormente catalogados de profissões, né? Sabe que tem profissões que apesar de uma ser do pessoal rico, outra ser do pessoal pobre, são consideradas semelhantes. Por exemplo, eu posso ser médico, o cara que é filho de uma família rica. E o cara que é filho de uma família pobre vai ser enfermeiro ou vai ser... Nada contra os enfermeiros, né? Mas é mais fácil, digamos, o acesso é mais fácil para quem não tem tanta grana, né? Ou, sei lá, vai ser curandeiro ou vai trabalhar em alguma coisa que tem alguma afinidade com a cura, né? Vocês me entendem o que eu estou falando, né? E parece que os resultados confirmaram, enfim, que existe uma semelhança de temperamentos com pessoas que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, etc, etc, tá? Eu acho que não é da dengue, espero, né? Vai ter um mosquitinho aí andando por aí. Bom, e a mesma coisa a numerologia. Só que a numerologia é muito assim, né? Acredite se quiser. Mas vamos dizer, ela se fundaria na seguinte crença, que o número um, por exemplo, tem uma característica, ele tem uma essência, certo? Número 2 tem uma essência, número 3 também tem uma essência, número 4 tem uma essência, 5 6 7 8 9 na nossa numeração, certo? E aí quando começa 10 é 1, porque 1 mais 0, que é o 10, é 1. 1 mais 1, que é o 11, é 2. 1 mais 2, que é o 12, é 3. 1 mais 3, que é o 13, é 4. Começa de novo, né? 1, 2, 3, 4. E a partir disso, a partir da essência, tu pode, então, por exemplo, assim, o deputado tal, ele tem um número tal. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com ele. Eu tenho conhecidos que sempre dão o mesmo número. Em tudo que eles fazem tem o mesmo número. É interessante isso, né? Mas vamos ao que interessa. Então, interpretando pela numerologia o nosso tempo e a eleição que ora se avizinha, né? Ela tem o 13, que é o Lula, concorrendo com o 22, que é o Bolsonaro. E os dois são 4, certo? E o ano é o quê? 2022 é o ano de 22, certo? Por isso é o 4 também. Então isso tem 4 na jogada, né? O que isso significa? O que é o 4? Então vamos fazer uma pequena resuminho assim, até o 4, né? O 1 é a criança quando nasce, ela é toda fechada em si mesma, ela é 1, né? Tudo gira em torno dela. Quando ela começa a sair para o mundo, é 2, ela começa a caminhar e começa também a abrir o flanco, né? E
não é mais tão agradável como a gente é criança, que tudo gira em torno da gente, tudo é da gente, né? Aí começam as disputas e tal, e a dificuldade do caminho em direção a alguma estabilidade. Quando você conquista alguma estabilidade na vida, seja no final da infância, com a fala, ou depois mais adiante você repete tudo de novo na fase adulta, não interessa. Tu atingiu um ponto de estabilidade, é o 3. Porque é como uma coisa pode parar estável sobre o mundo, com 3 pés, né? O tripé, certo? E depois vem o 4. O 4 simboliza a desorganização de tudo isso. Tem uma relação entre os números e também os arcanos do tarô. No tarô, o 4 é a morte, que significa o quê? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ou seja, é uma coisa assim que vem e destrói para vir uma outra coisa. Para vir uma outra coisa. É mais ou menos assim, o 4 é o número da iconoclastia. Já viram falar? Iconoclastia quer dizer assim, ícono é ícone, né? Ídolo. Clastia quer dizer destruição. Então, o iconoclasta é um destruidor de ídolos. Que nem o meu predecessor, João Batista, primo de Jesus, que era um iconoclasta. Por que ele era um iconoclasta? Ele veio preparar os caminhos do Senhor. Quer dizer, ele começou a bater em todo mundo aí. Canalhas, arrependei-vos. Não, isso aí que falou foi o Jorge Maltner. Mas enfim, o João Batista dizia mais ou menos isso. Ele dizia, arrependei-vos, arrependei-vos, né? E ele preparou a vinda de Jesus. Então, antes da vinda de uma coisa assim, sempre tem uma iconoclastia. O que ocorre, por exemplo, às vezes com pensadores, né? Dependendo de qual época, dependendo de qual é a origem deles, eles são os seus próprios iconoclastas, né? Por exemplo, Marx era o iconoclasta dele mesmo. Ele destruía tudo. E depois vinha a revelação que era ele, no caso. O Freud também é assim. Se vocês forem ler os livros do Freud, vai dizer que ele destrói tudo, mais ou menos. E ele vai dizer uma coisa final, certo? E eram os dois, ambos do século XIX, que tinham uma noção de ciência como uma coisa certa, certo? E os dois também eram originalmente judeus. Pode ser que tenham abandonado as suas crenças, certo? Mas eu digo assim, todo judeu lá no fundo, pelo menos no século XIX, até o século XIX, hoje eu não sei, tem lá no fundo um sonho de ser quem? O Messias. Porque eles ainda esperam o Messias, certo? Então, junta essas duas coisas, tu vai ver que Freud e Marx, os dois, no fundo, queriam ser o Messias. E vocês vão na obra deles, eles estão trazendo uma boa nova, certo? E eles são os iconoclastas dele. Então o 4 significa iconoclastia. Destrói antes para construir outra coisa. Logo, conclusão, o ano de 2012 é o ano da destruição do antigo. Finalmente chegou. Está em crise. Uma crise que começou no Brasil quando? 2013. Ó, esse detalhe é importante. E agora tem uma segunda edição, 2022. Mas provavelmente agora começa a construção. Ou não. Pode ser que em 2031 tenha mais uma fase, né? Mas, veja, vamos ficar por isso por enquanto. Eu havia previsto em outro vídeo que essa guerra ela tinha um sentido também relativo ao Brasil, porque o Brasil é a parte que está faltando nos BRICS. Os BRICS se constituiu como Brasil, Rússia e China principalmente, sendo China o braço econômico, Rússia o braço armado e Brasil o espírito do BRICS, que era desempenhado pelo Lula. Quando o espírito caiu fora, o braço armado meteu os pés pelas mãos junto com o poder econômico, porque eu acho que eles estão mancomunados. Então eu disse, vai voltar de novo o espírito do BRICS para apaziguar o mundo, para equilibrar, porque os BRICS são para mim um sinal do mundo multipolar. Ele não é ainda o mundo multipolar, é tipo uma simulação de um mundo multipolar. É como o esqueleto que está vindo do mundo multipolar, porque o mundo multipolar vai ser mais do que BRICS, vai ser simplesmente o mundo todo, com Estados Unidos, Europa, China, África, todo mundo, Oceania, todo mundo. Mas o esqueleto vem antes, né? O ensaio vem antes, certo? Por quê? Para a gente também entender
que aquilo que o Lula fez foi muito importante, porque tem gente que não acredita. Então é preciso acontecer de novo, para a gente ver e dizer, ah, é por aí. O mundo vê isso, e o Brasil vê isso. Essa foi a minha previsão. Você vai se concretizar ou não, eu não sei. Mas eu estou dizendo que juntando essa previsão com o meu insight da numerologia, eu dizia que agora, né, o Lula vai ganhar para fazer isso, certo? Mas como que a numerologia me explica isso? Veja, 2013 teve uma coisa assim, certo? E quem que foi deixado para trás em 2013? O 13, o PT foi deixado, certo? E aí o PT caiu e subiu uma outra realidade. Agora essa outra realidade governou e agora está chegando ao fim. Quem está sendo deixado para trás agora? 2022, ou seja, é o 22. Volta quem? Bom, o outro que está disputando. 13 de novo, ou seja, o PT volta de novo. Entendeu a minha previsão? Porque a numerologia, ela é feita, se é que ela existe e funciona, né, pessoal? Isso é só uma hipótese. Ela foi feita por algo, alguém não me pergunta quem. Então, por isso que é sinais de algo, alguém não me pergunta quem. Vocês entenderam? Entenderam? Muito bem. Entenderam, pessoal? Entenderam? Bom, mas tem mais uma coisinha, uma pitadinha aí. Que você sabe que os Estados Unidos foram fundados pelas 13 colônias. 13 colônias. 13 colônias. Vocês me entendem? E tem gente aqui no Brasil, muita gente da esquerda, que não entende que a gente tem muito mais a ver com os Estados Unidos, o próprio PT, do que a gente imagina. Os Estados Unidos foi o segundo passo do capitalismo. O primeiro passo do capitalismo foi na Inglaterra. E ele era elitista. Como é que era o salário? Era salário de subsistência que se pagava lá na indústria da Inglaterra. Porque era um capitalismo que veio recém-imerso do feudalismo. Servos, então o trabalhador era realmente servo. Então o Marx estava certo quando ele criticava isso, certo? Você sabe qual é que era a disputa que tinha lá na economia da Inglaterra no tempo que o Marx estudou? Antes do Marx, ele estudou ali logo antes do Marx, era David Ricardo versus Thomas Malthus. O Thomas Malthus era um cara da aristocracia agrária, que nem dos ruralistas agora. O David Ricardo era um cara da indústria, era da burguesia mesmo, certo? E o Marx pegou o cara da burguesia. Mas ele também viu algumas coisas interessantes no Thomas Malthus, ok. O que dizia o Thomas Malthus? Não vamos importar trigo da Argentina, digamos. Eles discutiam lá no parlamento, certo? Não vamos importar trigo da Argentina, apesar de ser mais barato. Vamos usar o trigo da Inglaterra, porque, afinal, nós vamos favorecer o produto da Inglaterra. Você já viu muita gente dizendo isso aqui, né? Mas o Ricardo dizia assim, não. Isso aí é sustentar a ineficiência. Nós vamos comprar o trigo da Argentina e daí a Argentina vai comprar os nossos produtos industrializados, né? Que é o sistema de vantagens comparativas. Aqui a Inglaterra faz aquilo que ela tem mais capacidade de fazer, a indústria, e a Argentina faz aquilo que ela tem mais capacidade de fazer, que é a agricultura. Certo? Ganhou quem? Ganhou o Ricardo. Por que ganhou o Ricardo? Né? Porque, na verdade, a burguesia junto com o proletariado queria o trigo mais barato, o pão mais barato, a comida mais barata. A burguesia queria isso. Porque ela era boazinha, pessoal? Não, porque daí ela podia pagar menos salário, porque ela pagava o salário de subsistência. Ela raciocinava assim, se eu for mais caro o pão, para pagar os caras daqui que são ineficientes, os ruralistas daqui, eu vou ter que pagar mais caro, daí quem outro país pode ganhar a concorrência com o meu produto industrializado, a Holanda, a Alemanha, sei lá. Certo? Então, aquele era o capitalismo. O capitalismo dos Estados Unidos, ele raciocinou de outra maneira. Ele raciocinou assim, o trabalhador é consumidor. Se ele ganhar bem, ele vai comprar o meu produto. Então ele fez um capitalismo que o produto não era só para a elite, era também para o proletário. Se vocês lerem os discursos dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, vocês vão ver que eles são parecidíssimos com Marx. Dá a impressão, sabe o quê? Que Marx leu os discursos dos presidentes dos Estados Unidos, de tão semelhante. Evidente que não.
eles estavam pensando as mesmas coisas, que era o quê? A valorização do trabalho, a importância de pagar bem o trabalho. Então os presidentes não eram capitalistas que nem a gente pensa hoje. Eles representavam o modelo da burguesia com o proletariado junto. Então veja, as 13 colônias que fundaram os Estados Unidos, não é por acaso que elas eram 13. Elas têm uma característica de mudança de um novo mundo que pensa numa sociedade American Way of Life, ou seja, que todo mundo possa viver, que todo mundo, que não seja aquele elitismo da Europa. Os caras vieram para a América para fazer uma sociedade mais justa, vocês vão dizer, mas não fizeram, mas melhorou, pessoal, porque o meu pai e a minha mãe, quando eles nasceram, era fogão a lenha e olha lá, e depois a vida deles melhorou, luz elétrica, fogão a gás, geladeira, a rádio, televisão, do frutos do quê? Não só da Revolução Industrial dos Estados Unidos, mas também de um modelo em que o trabalhador pode comprar aquilo que é feito. Vocês me entendem? Pagar melhor os salários, vocês me entendem? Para ter demanda e tudo. E hoje o Deep State dos Estados Unidos, ele tem mais a ver com aquilo que a gente acredita do que o Putin, por exemplo. Eu sei que a maioria da esquerda está com o Putin, não concorda comigo, vai achar ridículo o que eu estou dizendo. Mas eles estão apoiando o Lula e estão dando chá de banco no Bolsonaro. Vocês me entendem? Porque os Estados Unidos, pessoal, tem gente de tudo que é tipo lá dentro. Tem gente que pensa como nós, a esquerda, tem gente que pensa como os ruralistas daqui. E o que acontece? O mundo está mudando. Os países pobres estão emergindo. Então a gente está caminhando para um mundo multipolar. Na verdade, praticamente já está no mundo multipolar. E o Deep State dos Estados Unidos, que é o pessoal que pensa as coisas por baixo do sistema republicano, eles já se deram conta. Então eles estão se aglutinando para fazer parte do mundo multipolar junto com todo mundo. Claro que eles sempre vão querer ficar por cima, porque eles são aquele cacique com Big Stick na mão, querendo bancar o chefe de tudo. Mas é nosso papel botar eles no seu lugar, numa igualdade, certo? Então, novos tempos, é o que vai começar em 2023. Novos tempos no mundo, cabeça arejada. Vamos deixar para trás as velhas ideias. Vamos para as novas ideias de igualdade, em que todo mundo cabe. Cabe os Estados Unidos, cabe o PT, cabe o Bolsonaro, por que não? Evidente, se ele cometeu crimes, vai ter que pagar por eles, certo? Mas cabe ele também. Cabe os ruralistas, cabe a indústria, cabe a China, cabe a Rússia, cabe a África, cabe a Oceania, cabe todo mundo. Sabe por que, pessoal, que cabe? Porque hoje a oferta, como a gente diz, ou seja, a produção, ela pode avançar um monte por causa da automação, a ponto que tu pode estender um bom padrão de consumo para todos e fazer uma sociedade em que as crianças que nasçam, seja elas filhas de quem forem, elas já nasçam com uma estrutura que vai lhes garantir toda a segurança para se desenvolver na plenitude, que é o que interessa. Depois que o ser humano conseguir construir essa sociedade, a história ainda não acabou. Talvez a história do ser humano vai realmente começar, porque ele vai começar a ser livre efetivamente e ele vai poder mergulhar na questão de se ele pode ou não determinar a história, que nós já falamos várias vezes aqui e vamos continuar falando. Ok, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.